O Congresso Internacional de Resgate da Nação recebe importantes preletores do Evangelho no Brasil e no mundo. O evento também reúne em Porto Seguro grandes nomes da música gospel nacional e internacional. Todos os anos, o evento comemora o Dia do Descobrimento do Brasil com uma marcha pelas ruas da cidade. Uma multidão se veste de verde e amarelo para festejar o dia do aniversário do Brasil e abençoar a nação e o povo brasileiro. Mas a apóstola Valnice, ela postou alguma coisa na ICEGE, que está no Face. Eu gostei da bandeira do Brasil. Proclamamos que o reino de Deus é chegado em todo o território nacional e o seu governo será estabelecido sobre a nação pelo ministério da Igreja de Jesus Cristo. Amém? Gostei disso. A palavra reino tem vários significados, mas antes de falar sobre reino, eu gostaria de chamar a atenção para uma palavrinha que foi cantada muito aqui. Glória. Diante da sua glória. Não sei se você já parou para pensar o que é glória. Glória é presença, é manifesta. Glória é manifestação do poder de Deus. Mas tem a palavra em hebraico para glória é kabod. Kabod é glória, é presença de Deus. Trazendo milagre, fazendo prodígio no nosso meio, operando maravilhas, chamando à existência coisas que não existem. Ok? Mas tem uma outra palavra que também é para glória e que não deve ter a mesma interpretação, é Shekinah. Shekinah é a presença visível de Deus. Essa presença se manifesta aqui, não fica ninguém de pé. Assim como na Arca da Aliança, sobre uma caixa chamada propiciatório, pairava a glória, a Shekinah de Deus. O sacerdote, para ministrar ali incenso, que hoje simboliza as orações, tinha que primeiro introduzir um incensário para que aquele lugar fosse cheio de fumaça. E uma vez cheio de fumaça, ele poderia entrar e oferecer o sacrifício por ele primeiro e depois pela nação. Ok? Mas por que o incensário? Por que a fumaça? Para que ele não visse a glória. Se ele visse a glória, ele era consumido, dizimado, como queira. Ok? Então, um incensário servia para encher aquele ambiente de fumaça. E a fumaça o escondia da glória. Amém? Isso é Shekinah, a presença visível. Quando Salomão inaugura o templo e oferece o sacrifício, a glória, a Shekinah de Deus pairou. E os sacerdotes, não ficou ninguém em pé. Todos caíram perante a glória, prostrado. Ok? Algo semelhante aconteceu quando da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos pareciam embriagados, cheios do Espírito Santo, porque a glória de Deus a manifestou naquele lugar, amém? Mas eu quero compartilhar um pouquinho sobre vocês, pensar com vocês sobre o reino de Deus. A Bíblia diz, em Mateus 3, quando João Batista vem ministrar, ele diz, arrependei-vos, porque é chegado, é vindo o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Existem algumas interpretações para reino de Deus e reino dos céus. O reino de Deus, a Bíblia diz em Lucas, que é invisível, não tem aparência, mas está entre nós. Amém? Isso é reino de Deus. O reino de Deus seria Deus reinando num âmbito muito maior. Eu costumo dizer na escola de líderes que o conceito de Deus é o mesmo do conceito da teoria de conjuntos. Quem lembra da teoria de conjuntos? Contido está contido, lembra disso? Detestávamos quando era criança essa teoria, ok? Mas depois, quando a gente aprende, fica fácil. Então, todas as coisas estão contidas em Deus, no reino de Deus. É Deus reinando. A Bíblia diz que todas as coisas, em Hebreus capítulo 1, estão sustentadas pela palavra do seu poder. Então, todas as coisas, ele tem domínio, ele reina, ele é rei, soberano, amém? Mas tem um outro versículo, Mateus 6,33, que diz, buscai primeiro, gostaria que vocês repetissem comigo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos juntos fazer um só coro. Buscai primeiro e a sua justiça. Está escrito assim? Não está todas as coisas. Não está escrito assim. A gente perde muito por ler a Bíblia correndo e não meditar. Não, o texto bíblico não nos manda ler a Bíblia, manda meditar na Bíblia. Ok?
meditar nela de dia e de noite. Então você lê com atenção. E todas estas coisas, que coisas? Aí você precisa ler o contexto. O que o contexto fala? Aí isso a gente vai discorrer daqui um pouquinho, amém? Só para você ficar pensando. O que eu tenho, ou como você tem buscado, como nós temos buscado o reino. O que é buscar o reino? A gente vai aprender um pouquinho, eu pensei nisso nesses dias, estava pensando, porque a gente fica assim muito pressionado. Será que eu estou buscando o reino de Deus mesmo? Dedicado ao meu trabalho, eu estou buscando o reino? Como é que é isso? Eu gostaria que vocês chegassem para frente, eu estou aqui incomodado com essas cadeiras vazias. Tem como vocês aí, os jovens aqui, do meio para trás, por favor, senta aqui pertinho da gente. Desafio vocês a fazer isso, vem? Vocês que estão lá atrás, por favor, das 4 últimas fileiras, ou 5, senta aqui na frente. Estou aqui sozinho, aqui, eu acho que eu vou descer, hein? Ficar pertinho de vocês. Ok? O que você tem buscado, ou como tem buscado? Vivemos dias difíceis, como o pastor Santos já ministrou, dias de crise moral, crise política, vergonha para o Brasil. Quando a Clarice leu Isaías 61, nos seria dado dupla honra, seria nos devolvido. Precisamos invocar isso, precisamos mudar o Brasil. As nossas orações podem mudar. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu preciso orar. Você quer a solução dos seus problemas? Ore. Hoje eu estava ouvindo o Cláudio Duarte, daquela maneira cômica dele ministrar. Ele diz que, belo dia, Geazi sai. Eu penso até que não tinha banheiro na casa. Isso aí eu falo no encontro só para homens, mas vou falar para todos agora. Penso até que não tinha banheiro na casa, e Geazi acorda de madrugada para ir ao banheiro do lado de fora. Aí, quando ele abre a porta, eu acho que até a vontade de urinar passou, se me permite assim colocar. Porque ele vê o exército da Síria cercando o acampamento, cercando a casa de Eliseu. Por quê? Eliseu era um informante do rei de Israel. Deus confidenciava tudo a Eliseu. As estratégias do rei da Síria, que queria destruir o exército de Israel. Mas Deus antecipava, contava para Eliseu, revelava a Eliseu, contava coisa mais íntima, né? Mas Deus contava para Eliseu qual seria a estratégia do rei da Síria, e Eliseu saía e avisava o rei de Israel que tinha uma emboscada, e o Israel vinha sempre vencendo o rei da Síria. Aí, no meio do acampamento da Síria, o rei da Síria disse: espera aí, tem alguém informando aqui, tem um traidor aqui no nosso meio. Aí disseram assim: não, lá tem um profeta que invoca o Deus de Israel e ele revela todas as coisas. Então vamos acabar com esse cara. Aí encamparam lá à noite, esperaram amanhecer. Quando Geazi acorda, acho que ele voltou de ré. Eu penso. Porque o exército da Síria estava cercando a casa onde estava o profeta Eliseu, com Geazi, seu moço, seu servo. Ok? Aí, pensa até que o Eliseu sai assim: o que está acontecendo? Aí quando ele olha, tranquilo, ele diz: calma, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí o garoto não entendeu, ele disse: abre os olhos, Senhor, desse garoto. E o Senhor abre os olhos do garoto. E quando abriu os olhos, ele não viu só um exército, ele viu quantos exércitos? Ele viu mais 2 exércitos espirituais. Um exército do mal e um exército do bem. Concorda comigo? Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Então tinha um exército invisível do mal com o rei da Síria. Então quando os olhos do Geazi é abertos, ele vê 3 exércitos, um físico e 2 espirituais. Ok? Então esse mesmo Deus que está conosco, que esteve lá com Geazi, com Eliseu, com carro de fogos e cavaleiros, está conosco. Amém, queridos? E ele resolve problemas, pastor Quintanilha. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. O problema é que o nosso foco está no problema. A questão toda é que o nosso foco, vou corrigir, o nosso foco está no problema, e esse problema nos paralisa. A gente precisa tirar o foco como? Olhando para Jesus, autor
e consumador da nossa fé. Aí eu preciso desenvolver essa intimidade de buscar o reino de Deus. Quando eu faço isso, as coisas vão ser solucionadas, resolvidas. Amém? Crise sempre houve, ou sempre houveram. Sempre existiu crise, desde o Antigo Testamento. Tanto é que esse momento era um momento de crise que Israel estava passando. Mas o Deus de Israel estava sempre com eles. Houve um momento quando Deus de Israel não estava mais com o povo de Israel, porque estavam desviados dos seus princípios, dos seus caminhos. Aí veio o juízo, e sempre vem juízo. O juízo, querido, é maldição da lei. Toda lei traz consigo uma maldição. Então, maldição não foi estabelecida pelo inimigo e não é do diabo. Maldição é de Deus. Escandalize quem quiser. Por quê? Quando alguém diz assim, ó, se você quebrar princípios, os advogados de plantão aqui me ajudem, você quebrar princípios, você tem as consequências da quebra desses princípios. Isso é maldição da lei. Ok? Então, todo princípio traz consigo uma maldição. Se você pular do 13º andar dizendo, vou desafiar e quebrar a lei da gravidade, ela que vai te quebrar. Então, quando eu quebro uma lei, na realidade é a lei que me quebra. Então, a gente precisa entender isso. Precisamos entender que maldição é algo estabelecido por Deus. Para quê? Para trazer primeiro disciplina. Como o pastor Sandro falou do filho dele. Se ele não quer ouvir, mostra a sandália que vai ter que ouvir. Disciplina, todo pai disciplina o seu filho. E a Bíblia diz que se tem alguém que não está disciplinado pelo pai, ele é então bastardo e não filho. Então, queridos, você que é pai, mãe, discipline. E você que será pai daqui a um tempo, discipline os seus filhos. É de Deus isso. A vara da correção afugenta, como é que é o texto de Provérbio? Fustiga toda, não lembro agora o detalhe. Depois você lê Provérbios, que você vai entender a necessidade da vara da correção. Amém? Vivemos dias difíceis, porém, a intenção do inimigo capturar a nossa mente. Então, os problemas vêm para que a tua mente fique capturada e você saia do foco, tire a visão de Deus e transfere para o inimigo ou para o problema. E esquecemos do Deus que é maior que todos os problemas. Tem uma música que quer dizer mais ou menos isso, uma música mundana aí, de uma dupla sertaneja que diz assim, pense em mim, ore por mim, não ore não, se fosse orar ainda dava certo, pense em mim, chore por mim, não liga para ele, é assim, nem sei a música, é assim, o problema tende a fazer isso, a você ficar pensando nele sempre, só pensa em mim, não querido, largue o problema e pense em Deus. Não foque o problema. Deus vai te tirar dessa situação. Amém? Agora, eu preciso ter uma mente criativa. Eu estava conversando com uma pessoa, uma arquiteta da semana, e ela estava contando sobre as dificuldades que toda a sociedade está passando. Não tem serviço, não tem projeto, não tem isso, não tem aquilo. Falei, querida, por favor, seja criativa. Dentro da sua área, o que você pode mais fazer? Então, a gente precisa tirar o foco. Se extração de terra está difícil, Osni, você tem que criar outra situação. Vai alugar caminhão, vai alugar máquina, não dá para extrair terra, vamos fazer outra situação. Então, a gente precisa ser criativo em meio à crise, e Deus vai nos dar vitória. Amém, querido? Você recebe? Então, é assim que funciona. Tire a mente do problema. Nós ficamos focados no problema e não vemos que mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. As adversidades são oportunidades que Deus nos faz, oportunidade de Deus fazer algo a nosso respeito. Então, vem a adversidade. Eu vi uma mensagem uma vez, eu era recém-convertido, foi lá em Arraial do Cabo, tinha um pregador lá de São Paulo, e ele pregou lá em Arraial do Cabo. Ele disse, Deus nos atende no momento necessitado e não no solicitado. Quando não tem mais solução, a força do braço não resolve mais, aí Deus entra em ação. Foi assim com os 3 da fornalha, que declarou, meu Deus é poderoso para nos livrar da fornalha. E foi livre da fornalha? Não, foi livre na fornalha. É diferente. Mas Deus livrou. Amém? A boca do leão fechou antes de
Daniel entrar na cova? Não, foi dentro da cova que Deus livrou Daniel da boca do leão faminto. Então Deus é assim, irmãos. O nome dele precisa ser glorificado. Então não é a força do meu braço, é a ação divina na minha e na sua vida que vai fazer a diferença, amém? Para isso você precisa buscar, você precisa ter intimidade com esse Deus. O verbo buscar subtende estar continuamente ocupado na busca de alguma coisa, ou fazendo um esforço vigoroso, diligente para obter algo. Isso é buscar. E a Bíblia diz: quem busca, acha. Está escrito: quem bate, vai abrir. Abrir-se-vos-á. Cada dia que amanhece, esperamos alcançar aquilo que estamos buscando, não é assim? Quem está ansioso por alguma coisa, desejoso por alguma coisa, cada dia que passa, ele espera que ao amanhecer vai vir a solução, principalmente aqueles que não desistem. Então você fala assim: eu sou brasileiro, eu não desisto nunca. Amém? Buscamos o emprego ideal, nos preocupamos em escolher o curso certo na universidade. Na vida sentimental, buscamos escolher a pessoa certa. Enquanto isso não acontece, buscamos ser felizes na família. Buscamos corresponder com a expectativa no trabalho, buscamos a melhor colocação e, quem sabe, com o melhor salário. Quantas dúvidas que buscamos resposta. Então, a nossa vida é uma eterna busca. E o apóstolo René tem uma frase muito interessante. Ele diz que o visionário, ele está agradecido sempre, satisfeito jamais. Porque esse é o desejo do ser humano, buscar mais. Se você tem um carro novo, você quer um carro melhor. Mas, detalhe, você precisa estar agradecido por aquele carro. Amém? Eu, por exemplo, estou namorando um carro, mas quero vender o meu. Se você quiser comprar, eu vendo o meu. Já estou namorando outro, em meia crise. Deus vai dar vitória. Buscamos também entender, muitas vezes, o que está acontecendo com as pessoas. E acho que se fosse perguntar, teria muito mais coisa que buscamos no nosso dia a dia. Buscamos muitas coisas. E você, jovem, precisa ter sonhos. Eu vivi um tempo sem sonhos. Vivi numa denominação em que pregava-se muito a vinda de Jesus. Jesus vai voltar? Quem crê nisso? Quando? Não sei, mas vai voltar. Eu cria tanto nisso e pregava só isso que eu parei de estudar. Não fiz a minha faculdade, hoje estou desejoso de fazer. Estou desejoso, queria entrar esse semestre, mas não deu. Mas vou fazer engenharia ainda. Amém, Jéssica? Jéssica está quase formada em engenharia. Aí, querido, parei de estudar, perdi o foco. Essa é a verdade, mas coloquei o meu foco todo em escatologia. Estudava sobre escatologia somente. Só estudava sobre a vida de Jesus, a vinda de Jesus. E quando minha filha Nayara nasceu, Sidneia disse assim: daqui uns dias a gente vai estar fazendo 15 anos. Eu falei: não vai dar tempo, Jesus volta antes. Minha filha está com 25, 26 esse ano. Faz essa semana 26, dia 19. Ok? Então 26 anos já se passaram e Jesus ainda não voltou. Breve ele vai voltar, eu sei. E as coisas estão mais perto hoje da sua volta do que naqueles dias, há 26 anos atrás. Amém? Então Jesus vai voltar. E nós precisamos ter sonho. Enquanto ele não volte, sonhe. Estude, se aplique, para que não pague preço antes. Ou melhor, para que pagando o preço agora, estudando, você não venha pagar o preço depois. Porque depois que você casa, as coisas ficam difíceis. Fazer faculdade, Nayara, eu brinco com ela, disse que era minha faculdade de engenharia. Porque eu fui para o Rio, nasceu Nayara, morava próximo a uma faculdade de engenharia, mas nasceu Nayara e a gente veio embora no plano Collor, porque mudou nossos planos todos, no plano Collor, ok? 1990. Aí, minha faculdade de engenharia, Nayara, ok? Chamo ela de faculdade de engenharia. Muito bem. O que ou quem você tem colocado como prioridade na sua vida? Isso faz a diferença. O que é prioridade na sua vida? É pagar as contas? É trabalhar? É suprir as necessidades da casa? O que é prioridade? Somos tão imprevisíveis, com tantas dúvidas, que fico imaginando que Jesus só não nos abandona porque Ele tem um infinito e infalível amor por cada um de nós. Senão Ele largava a gente, porque a gente é tão imprevisível.
E a Bíblia fala, nos exorta, em Tiago 4,8, e diz assim: vós de duplo ânimo, purificai os corações. Espera aí, duplo ânimo é o quê? Você quer uma coisa agora, mas amanhã você não quer mais. Você sai daqui dizendo: eu sou mais do que vencedor, sou mais do que vencedor. Amanhã você acorda perguntando: eu sou mais do que vencedor? Olha só, já mudou a pergunta, já mudou a intenção. Hoje eu quero fazer em faculdade de engenharia, mas amanhã, será que eu vou querer continuar querendo? Então a gente precisa estar focado, irmãos. O que você quer? O Dr. Mike Murdock diz que aquilo que você é apaixonado por fazer, esse é o teu dom. Se você ganhasse 20 mil reais por mês para fazer alguma coisa, o que você escolheria? É o dom que Deus te deu para fazer. Então mergulhe nele, amém? Aquilo que você é apaixonado por fazer. Então é isso que vai te dar resultados financeiros para que você viva nessa terra e contribua e invista no reino de Deus, amém? Então, ânimo doble fala de purificar corações. Olha só que coisa estranha. Logo, quem tem ânimo doble tem um coração, interpretação lógica, impuro. Interpretação lógica, Silvio. Amém? Tiago 4,8 para você pensar em casa. Para aí, vamos pensar um pouquinho. Duplo ânimo é o quê? Que deixa o coração impuro. Você não tem certeza. Ora você quer Deus, você quer a igreja, ora você está com o pé no mundo. Visitando os pagodes desta vida, vamos chamar assim, e larga o pragode para Deus. Quantas vezes deixamos de ouvi-lo para ouvir o nosso coração, a nossa razão? Aí é ânimo doble. Hoje a gente quer Jesus, mas amanhã a gente não quer mais. Que é o prazer momentâneo da carne. Eu digo até que se pecado fosse bom, fosse ruim, ninguém pecava. Pecado é igual coceira, eu falo isso na escola de líderes. Quanto mais coça, mais dá vontade de coçar, não é assim? Porém, todavia, tem consequências. Sangra depois. Então, pecado gera morte. Então, cuidado com esse negócio chamado pecado. E quando nada acontece, ou acontece tudo de errado. Quer dizer, hoje eu quero uma coisa, não quero, eu resolvo querer, aí acontece tudo de errado e a gente acaba culpando Deus. Deus é culpado. É isso que acontece. Hoje eu vi uma frase... É uma mensagem subliminar. Estava vendo aquela série, Dr. House, eu gosto daquilo. Mas Dr. House é um incrédulo. Na série ele é um incrédulo. Aí o garoto estava com problema e o pai disse: graças a Deus ele recebeu alta. Graças a Deus, foi Deus que colocou isso nele. Olha só. E às vezes a gente fica culpando Deus por determinadas situações que acontecem na nossa vida. Mas não, querido, nós não gerenciamos bem a nossa situação, a nossa vida, as nossas atitudes, e depois encontramos um culpado, síndrome de Adão. Foi a mulher que tu me deste. E a mulher foi a serpente. Então ninguém é culpado, ninguém assume nada. Nós precisamos rever conceitos. Fala para o seu irmão, você precisa e eu preciso rever conceitos. Você sabia que existe uma promessa de Deus em sua direção, em nossa direção, com relação ao que buscamos? Então existe uma promessa de Deus em sua direção. Buscai primeiro o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então existe uma promessa. Eu preciso saber como tomar posse dessa promessa. Mateus 6,33. O verbo buscar, nós aprendemos no início que é fazer um esforço vigoroso e diligente para obter algo. Esse é o verbo buscar. Mas buscar primeiro o reino. Então eu preciso saber o que é o reino, para entender como eu devo buscar esse reino. Para que eu possa entender alguma coisa, eu preciso saber o que ela não é. E a Bíblia responde isso dizendo em Romanos 14:17, mas o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, duas coisas que o reino de Deus não é: comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso é o reino de Deus. O que é justiça? Justiça é uma vida justa. E às vezes a gente fica orando, não sei se você ora assim, mas Efésios capítulo 6:10 fala das armaduras de Deus. E às vezes eu oro: Senhor, me revista com as tuas armaduras. Não sei se você já orou assim. Se revestir das armaduras de Deus
E lá está no contexto, couraça da justiça. O que é couraça da justiça? É você vivendo uma vida justa, sendo justo com as pessoas, você está protegido como uma couraça. Simples. Então eu preciso viver essa vida, Clarice. Essa vida justa. Eu faço questão, quando eu dispenso um funcionário, não é barato. Pastor Cristanilha, em cargos sociais? Não é. Quem tem empresa aqui sabe disso. É caríssimo. Você paga R$1.000 por mês para uma pessoa, 500, você paga mais de encargos sociais, aproximadamente. 46%. Quase R$500 a mais de encargos sociais. Mas ele não tem carteira assinada, trabalhou comigo 2, 3 meses, eu não assinei a carteira dele. Contador, por favor, faça as contas dele. É férias, 13º, fundo de garantia, tem direito. Eu faço questão de pagar. Por quê? Primeiro, que é justiça. Segundo, que ele pode também me botar na justiça, já que eu não vivi a justiça. Né, os advogados de plantão, por favor? Aí ele me coloca na justiça, então eu faço questão de pagar tudo. Aí ele sai, não, pastor Celso, não me chama de pastor ainda, pastor Celso pagou tudo direitinho. Eu tenho que viver isso, até porque eu não quero problema com a justiça. Eu quero ser justo. Amém? Uma coisa que devemos entender é que esse reino não se trata de nada material ou político, nem de domínio sobre nações ou reino deste mundo. Existe um conceito, uma diferença que alguns estudiosos fazem entre reino de Deus e reino dos céus. Como eu disse no início, o reino de Deus é a abrangência de Deus governando sobre tudo e todos. Mas reino dos céus seria o quê? Segundo algumas interpretações de alguns estudiosos, reino dos céus é político, é dispensacional e não aconteceu, não está ainda implantado. Quando será implantado o reino dos céus? Para os pré-milenista e pré-tribulacionista, aí se você não sabe o que é isso, eu te convido a fazer parte da escola de líderes, amém? Pré-tribulacionista e pré-milenista, eles entendem que, eu concordo com eles, que eu também sou, aderi a essa escola de interpretação, o reino dos céus é dispensacional porque no milênio, esse reino descerá à terra, e Jesus governará do centro geográfico da terra, que é Jerusalém. Amém? Por que Jerusalém, uma região tão árida? Porque ali é o centro geográfico da terra. E de lá o Messias, Yeshua HaMashiach, vai governar a terra num período chamado milênio. Ok? Claro que isso é pós a grande tribulação, é pós o arrebatamento da igreja, mas isso vai acontecer. Ok? Isso vai acontecer. Então, o reino dos céus é político, dispensacional e é futuro. É Jesus reinando na terra. Amém? O reino é, antes de tudo, uma demonstração do poder divino em ação. Então, o reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Deus é real, irmãos. Por isso que eu pedi esse cântico. Sua presença é real. Deus é real. Eu vi uma frase do pastor Cláudio Duarte, que alguém disse assim, Jesus é um mito. Ele disse, no meu Jesus não é mito. Não, mas Jesus é um mito. Eu falei, não, ele me dá poder, ele supre minhas necessidades, ele me cura, me sara, ele cuida de mim, me protege. Não pode ser mito. Aí você vai para o inferno por causa desse pensamento, disse o pastor. Ele disse, inferno? Eu não acredito no inferno. Não tem problema, o diabo não tem problema com esse negócio de fé. É lá mesmo que é o teu lugar. Então, se você não crê, infelizmente, a Bíblia diz que quem crê será salvo. Quem não crê, já está condenado. E a condenação é esta, porque a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram mais as trevas. Então, cuidado, irmão. Se você não tomou a decisão mais importante da sua vida, que é fazer parte desse reino, você, infelizmente, é candidato ao outro império. Não é reino, mas é império. O que significa reino de Deus? É Deus intervindo e predominando no mundo para manifestar seu poder, sua glória, suas prerrogativas contra o domínio de Satanás e condição deste mundo. Aí eu abro aspas, porque às vezes a gente fala de Satanás, fala do inimigo, e alguns até dizem, o arqui-inimigo de Deus. Falei, para, porque uma criatura não pode ser maior do que o Criador.
Ele foi criado, ele é apenas um ser angelical caído. Deus, como disse Clarice ainda há pouco, Jesus quando vier, ele vai, o termo que usa lá, não estou lembrado agora, vai destruir não, pelo sopro da sua boca. Acabou. Então Deus não tem problema com o diabo. Agora, por que o diabo é necessário? Por que ele não dizimou ainda o diabo? Não prendeu em cadeias? Por quê? O mundo espiritual, queridos, é semelhante ao mundo jurídico. No mundo jurídico nós temos o juiz, temos o advogado de defesa e temos a promotoria ou advogado de acusação. O Ministério Público tem esse papel de acusar, de pesquisar e de abrir processos, não é isso? Quando Satanás, no livro de Jó, fala sobre isso, se apresenta diante de Deus, para que Satanás vai se apresentar diante de Deus? É o ministério de acusação, é o promotor, é o advogado de acusação. Tem visto lá o meu servo Jó? Aí disse, não, de onde vem? Só vem de passear a terra, ou seja, o Ministério Público estava fazendo investigações para ver quem ele deveria acusar. É assim que funciona no mundo espiritual. Então o diabo só é necessário como o advogado de acusação, nada mais. A Bíblia diz que a Bíblia diz que em nome de Jesus nós somos mais do que vencedores. Tem um texto, João 5,18, aquele que, eu anotei aqui, deixa eu lembrar, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, se você nasceu de Deus, você não vive pecando, ok? Pois o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, se você está debaixo da proteção de Deus, das potentes mãos de Deus, você não precisa ter medo do diabo. Ele não tem de que te acusar. Se você está vivendo o princípio de Deus, a maldição pela quebra dos princípios não vão te atingir. Então fique em paz. Amém? Você está debaixo da cobertura de Deus, das potentes mãos de Deus. Uma vez eu estava fazendo um gabinete, um dia desse assim que o apóstolo estava viajando, e alguém perguntou, Celso, você, acho que eu nem era pastor ainda, você tem uma pessoa aqui querendo ser ouvida, você atende? Eu falei, não, vamos lá. Aí eu atendi lá no gabinete do apóstolo, e ele não era crente, mas a esposa dele já era. E ele estava perdendo a visão ocular, ok? Ele estava perdendo a visão. E eu orei por ele. Mas antes de orar, eu perguntei assim, você não quer se decidir por Jesus hoje? Porque imagine só, está chovendo, eu estou de guarda-chuva, estou protegido de certa maneira da chuva. Você não está protegido. Quando você está em Jesus, você está protegido. Você não quer Jesus hoje? Quero. Orei por ele, ficou curado das vistas. Que o médico não descobriu o que era, ele estava ficando cego. Curado, hoje é crente. Quem conhece o Valtinho, tem alguns que conhecem o Valtinho, ficou curado, hoje está numa motinha dele aí, fazendo propaganda do comércio aí. Curado. Então Jesus é o mesmo. Fale para você sabia que Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente? Você simplesmente precisa crer. Só isso. Eu estou já terminando, falta bastante coisa, mas tudo bem. Deixa eu pular outras aqui. Qual a condição necessária para que eu entre no reino de Deus? A condição necessária e fundamental para entrar no reino de Deus é arrependimento. Foi o convite que João Batista fez quando ele veio preparando o caminho para a vinda de Jesus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Amém? Então, arrependimento é o meio pelo qual eu entro e participo do reino de Deus. Tem outro texto que diz assim, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Precisamos buscar a Deus. E a Bíblia diz, Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então eu preciso viver, eu já sou crente, preciso orar mais.
Preciso crescer em intimidade com Deus. E isso que o profeta Oséias nos exorta. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós precisamos disso, queridos. Buscar a Deus mais e mais. Para ver o reino de Deus, eu preciso de quê? Nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 e 5. Ser humilde de espírito, ser manso, ser limpo de coração, tudo isso acontece no momento da sua decisão. O reino de Deus, na atualidade, é uma realidade, só não pode ser na sua totalidade por causa da legalidade de Satanás. Então, Satanás tem legalidade na sua vida por causa do pecado, na quebra de princípio. Quando você resolve isso, ele para de ter legalidade na sua vida e você passa a fluir no reino de Deus, amém? E quando o reino de Deus é chegado, querido, as coisas acontecem. As coisas são mudadas, as geografias são mudadas. Há cura nas geografias, há cura na sua vida, há uma ampliação da visão. Você tem a sua visão ampliada. E Deus fala isso, ou melhor, a Bíblia fala isso em Efésios capítulo 1, versículo 19, a seguir para você ler depois. Eu quero repetir a mesma pergunta que fiz no início. O que você tem buscado? Quando a Bíblia fala de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando de prioridades. Logo, fala daquilo que tem mais importância para nós. É aquilo que ocupa mais a nossa mente e o nosso tempo. Então, se você busca em primeiro lugar o reino de Deus, é o que enche a sua vida. É as coisas de Deus. Quando você acorda pela manhã pensando em Jesus, naturalmente você está buscando o reino de Deus. A vida está cheia disso. Ok? Aquilo que vem na sua mente quando você acorda, é algo importante para você? Buscar primeiro o reino de Deus fala de uma escala de valores. Olha o texto depois em casa de Mateus 6. A primeira coisa que ele fala lá, o corpo vale mais do que o vestuário, do que a vestimenta. Olhe para o lírio dos campos. Nem mesmo Salomão se vestiu como eles. Ok? Segundo, nessa escala de valores, a vida é mais do que a comida que sustenta. Porém, acima dessas coisas terrenas está a comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu posso ter um celeiro cheio. Lembra daquele rico que disse, vou construir um celeiro, depois disse, alma folga, porque, eu não lembro agora a expressão, mas ele ouviu uma voz que disse, louco, esta noite te pedirão a sua alma, e o que tens, de quem será? Não é a alma que vai ser para quem, não. O que tens, guardado no celeiro, será de quem? Você vai deixar para quem? Então as pessoas priorizam muito as questões materiais, mas não buscam as principais, ou a principal que é espiritual. Amém? Quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Olha só que coisa linda. Quem dá a Deus, vou repetir para você gravar. Quem dá a Deus a posição central em sua vida, gozará do seu cuidado onipotente e eterno. Eu lembro que quando começou a gente fazer encontro, a gente deixava as nossas filhas pequenas, Nayara e Natália, na casa da vovó, casa de mamãe, dos meus pais. E a filha, pai, eu falei, filha, quando a gente prioriza as coisas de Deus, Deus cuida das nossas. E não demorou para eu me surpreender como Nayara, como uma adoradora. Eu ia dormir, aí lá por volta de 1h pouca da manhã, eu escutava um barulho, eu falei, o que é isso? Eu subia, eu tinha uma sala em cima, sala de som, que era o meu escritório também, quando morava no início ali da fazendinha, no início da cidade de São Vicente, tinha uma sala em cima, que era o meu escritório também. Eu chegava lá, estava na era prostrada, com a música, adorando, 1h pouca da manhã. Então vale a pena, querido, buscar em prioridade o reino de Deus, amém? Você vê os seus filhos, as suas filhas, mergulhada também nesse mesmo propósito. Romanos 8,32 diz, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Amém? Então todas as coisas vão contribuir quando você priorize ou priorizar
o reino de Deus. Quando Jesus vem em sua mente logo que você acorda, é porque ele é importante, é a pessoa mais importante para você. Quando pensar nele te deixa feliz, isso mostra que ele tem valor para você. Amém? Quando você cumpre suas ordens, você está mostrando que seu reino tem valor. E quando o seu reino for mais valioso do que todas as outras coisas, é porque você está no lugar onde Deus quer que você está. Amém? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus não quer dizer largar tudo, deixar de trabalhar e viver integralmente da obra. Para alguns isso é literal por causa do chamado ministerial, mas a maioria não vai para o ministério. Mas mesmo assim Deus os chama a buscar em primeiro lugar o seu reino. E isso quer dizer viver uma vida que exalte a Deus sempre, dando testemunho. Eu tinha uma outra palavra que estava em dúvida se falava dessa ou daquela. Ia falar sobre o espelho que resplandece a glória. Em cima de 2 Coríntios, mais ou menos isso, esqueci o capítulo. A minha vida precisa resplandecer Deus. Eu preciso ser visto como homem de Deus. Amém? Para isso, eu preciso me moldar essa situação. Eu preciso viver na dimensão de Deus. Quando as coisas de Deus forem prioridade da minha vida, você vai olhar para mim, você vai lá, um homem de Deus. Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Ministério de Louvor, por favor. Para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, precisamos de renúncia. Renunciar às minhas paixões, que não se harmonizam com os princípios divinos. Quando isso eu faço, a glória, não a Shekinah, mas a Kabod de Deus vai se manifestar na minha vida. Aí eu vou ver o quê? Milagres, vou ver cura, vou ver a mão de Deus agindo. Amém, querido? Se você quiser isso, eu queria que você refletisse em tudo que foi falado e também na música que vai ser ministrada agora. Precisamos buscar o reino. Precisamos entender que Deus é Deus, poderoso para fazer infinitamente mais. Eu gosto dessa frase. Todavia, nesse mesmo contexto de Mateus 6, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que as aves? Fale para o seu irmão, você tem valor. Muito mais do que você imagina. Deus está interessado em você. Os olhos, vamos falar com o papai. Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra ministrada às nossas vidas, aos nossos corações nessa noite. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos conduza, meu Deus, para o centro da tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Se temos ainda vivido uma vida onde estamos quebrando os teus princípios, nos desperta, meu Pai, para que esses princípios não venham nos quebrar. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos conduza, como o pastor conduz a sua ovelha, que o Senhor possa estar nos conduzindo para o centro dessa vontade, dos seus princípios, e nós possamos entender e buscar o que é buscar o reino de Deus. Abra o nosso entendimento, Senhor, que tenhamos uma semana abençoada, uma semana, Senhor, onde possamos estar focados nos teus princípios, na tua vontade, no teu reino. Abra o nosso entendimento e dá-nos, Senhor, graça para vencermos e driblarmos essa crise, Senhor. Dá-nos sabedoria e estratégia para que possamos criar situações, para que possamos vencer, prosperar, conquistar em todos os níveis. Assim eu libero esta palavra sobre os teus filhos, Senhor, e aqueles que ainda não se decidiram por ti, que possam ter um momento onde o Senhor possa tocá-lo
E pode ser hoje, se Ele quiser. Meu Pai, em nome de Jesus, eu os abençoo. Uma semana abençoada em nome do Seu Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O Congresso Internacional de Resgate da Nação recebe importantes preletores do Evangelho no Brasil e no mundo. O evento também reúne em Porto Seguro grandes nomes da música gospel nacional e internacional. Todos os anos, o evento comemora o Dia do Descobrimento do Brasil com uma marcha pelas ruas da cidade. Uma multidão se veste de verde e amarelo para festejar o dia do aniversário do Brasil e abençoar a nação e o povo brasileiro.